Padre Fumo, faça favor, pode nos orientar a oração, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, não sei se conseguem me ouvir. Sim, perfeitamente. Ok, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, enviai o vosso Espírito Santo. Ilumine este nosso encontro. Que cada um possamos reconhecer a dignidade de cada pessoa. Vós, que sois Deus com Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, Agora e sempre. Amém. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa reflexão a todos. Boa reflexão a todos. Então, deixo o espaço de novo como moderador. Obrigado. Muito obrigado. Posso pedir que desliguemos os microfones, por favor? Se não for possível, Brás, peço para controlar os microfones, colocar todos em silêncio, por favor. Então, vamos ter a nossa sessão de hoje, uma reflexão em volta da primeira encíclica do Papa Leão XIV, a encíclica Magnificat Humanitas. Essa reflexão vai ser orientada pela reverenda irmã Esther, largamente conhecida por todos nós, docente universitária, irmã da Congregação das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Ela é doutorada em Humanidades, é mestre em Filosofia e em Teologia, tem sido professora de vários de nós, inclusive aqui no grupo. Ela já fez uma leitura especial a esta encíclica e está pronta para partilhar conosco a sua análise, a seguir a qual teremos oportunidade de também nós darmos as nossas contribuições. Então, ela vai ter 30 minutos a partir de agora para fazer a sua apresentação. Depois vamos abrir espaço para colocarmos as nossas contribuições, questões, comentários. Muito obrigado. Irmã Esther, a palavra é sua. Muito obrigada. Boa tarde a todos. É sempre uma alegria e uma responsabilidade partilhar minha reflexão de tantos outros que, como eu, tentaram ler e compreender esta encíclica. Uma alegria de podermos partilhar e discutirmos, refletirmos sobre a riqueza que nos é oferecida pelo magistério da Igreja hoje. Obrigada por este momento de partilha que penso que será de grande utilidade para todos nós nesta era da inteligência artificial, algo que nem todos compreendemos. Se compreendemos, é muito pouco em relação a tudo aquilo que existe por detrás desta inteligência artificial. Todos a usamos, poucos compreendemos como ela funciona, e a encíclica veio-nos abrir os olhos para o que está em jogo por detrás desta modernização, como poderíamos dizer, desta facilitação da vida e todos os desafios que são inerentes a estas descobertas que o ser humano vai fazendo ao longo dos séculos. A encíclica é sobre a salvaguarda da pessoa humana na era da inteligência artificial. Ela diz tudo ao falarmos da salvaguarda da pessoa humana. O que está no centro é justamente a dignidade da pessoa humana. Passo a apresentar-vos a encíclica, sua leitura, e depois, como disse o nosso moderador, teremos um espaço para conversarmos sobre esta encíclica. Tenho primeiro uma introdução e depois disso vos apresentarei cada um dos capítulos, o que é central em cada capítulo,
e depois também as grandes questões, os temas centrais que atravessam a encíclica, os documentos que são utilizados nesta reflexão, uma espécie de revisão geral do magistério da Igreja ao longo dos séculos, desde Leão XIII, e depois veremos o que isto diz a nós católicos hoje, que grandes lições, que grandes itinerários nos são apresentados pela encíclica. Como introdução, dizer que esta encíclica surge 135 anos depois da Rerum Novarum de Leão XIII. Lembrar que o nosso Papa atual escolheu o nome de Leão XIV e não é por mero acaso, segundo ele mesmo teria dito, a questão hoje, o nosso mundo hoje vive de alguma maneira a mesma revolução que se vivia no magistério de Leão XIII, e a questão da dignidade humana é de novo posta em causa. E ele entende que é momento de falarmos claramente sobre isso, de oferecer algumas orientações para a Igreja e para o mundo, porque ele não fala apenas para os cristãos, fala para toda a humanidade. Este documento é mais do que sobre a tecnologia, porque, antes de mais, ele faz uma atualização da doutrina social da Igreja diante das transformações profundas que são trazidas pelo mundo digital. É uma encíclica extensa, tem 245 pontos, dividida em 5 capítulos, que aborda não só os desafios da inteligência, mas tenta oferecer-nos pistas concretas que nascem da doutrina católica sobre as grandes questões sociais, fala um pouco da política que está por detrás de toda esta inteligência, da economia que é atingida diretamente pela inteligência artificial, da questão do trabalho humano, que é substituído muitas vezes pelos robôs e pelas máquinas, a questão da família, que é atingida sobretudo quando os adolescentes, os jovens e adolescentes são embarcados nesta inteligência artificial e são desconectados da realidade. Então, ele faz uma menção muito particular aos deveres da família, a necessidade de revermos o nosso estilo de educação para a paz, educação para o respeito da dignidade do outro, a educação para relações humanas e humanizantes entre os humanos. E assim ele nos oferece uma luz para bem compreendermos esta encíclica. A chave de leitura da encíclica parece ser uma imagem que o Papa utiliza e vai atravessar praticamente toda a encíclica. A questão de Babel ou Jerusalém. A questão é que mundo, que humanidade queremos criar? Será que queremos um mundo de Babel, lembrando-nos da história de Babel no livro do Gênesis, ou queremos construir uma Jerusalém, uma cidade onde todos nós nos encontramos, onde todos somos parte prenante, somos todos convidados a construir uma humanidade diferente? Que tipo de humanidade queremos construir? Eis a questão-chave desta encíclica. Para melhor compreendermos e descermos no todo da encíclica, temos que ter em mente uma questão central. O que acontece com o homem quando a tecnologia passa a influenciar a própria compreensão da realidade, da verdade e da dignidade humana? O que está sendo dito é que a inteligência artificial não é apenas uma ferramenta, ela, de alguma maneira, ela vai influenciar a maneira como nós entendemos o homem. A antropologia cristã é tocada diretamente pela inteligência artificial e coloca uma questão central: quem é o homem? Quem é o homem diante da inteligência artificial, que pode ser substituído pelas máquinas, que pode ser imitado? Podemos encontrar um vis-à-vis diante do ser humano, falando de máquinas e de robôs.
A questão é essa: quem é o homem? E será que podemos deixar que a compreensão do ser humano, a compreensão da verdade e da dignidade humana seja ditada pela evolução das tecnologias? Eis a questão. Então, o que faz o Papa na encíclica? Vai refletir sobre os impactos espirituais, os impactos sociais, econômicos, culturais, que são provocados pelas novas tecnologias, pelo poder digital. E ele nos pede discernimento para que o ser humano e a sua dignidade não sejam atropelados durante estas nossas descobertas. O título escolhido diz tudo sobre o que a encíclica quer nos dizer. Magnifica Humanitas pode ser traduzido a magnífica humanidade. A humanidade é tão maravilhosa, é tão bela, é tão assombrosa. A criação de Deus é qualquer coisa de maravilhoso que não devemos absolutamente por nada que possa destruir a beleza desta dignidade humana. Recordamos-nos que não podemos olhar o ser humano como uma imperfeição e as máquinas estão aqui para nos levar a essa perfeição. O ser humano foi feito assim, com toda a sua dignidade, e ele é magnífico, tal como ele é. E evitemos, diz o Santo Padre, através desta encíclica, evitemos olhar para o ser humano como um ser inacabado, que nós, com a nossa tecnologia, vamos levá-lo à perfeição, porque queremos homens perfeitos, homens que são superados, queremos fazer máquinas que superam o ser humano e nos dizem qual é o ideal do humano. Então, descartamos o ser humano quando ele não faz aquilo que nós esperamos que se faça, porque a máquina pode fazer. A questão da eficiência, a questão da rapidez, da precisão, da capacidade de processamento que o ser humano tem menos em relação às máquinas que nós criamos. Por isso, lembrar-nos que o ser humano é magnífico na sua criação, que Deus criou o homem magnífico e devemos preservar aquilo que lhe é próprio. Algumas passagens são fundamentais para compreender esta encíclica. Aponto o número 15, que diz claramente que na era da inteligência artificial, em que a dignidade humana corre o risco de ser ofuscada por novas formas de desumanização, temos o dever urgente de permanecer profundamente humanos. Eis a questão: como permanecermos humanos diante de tudo aquilo que estamos a inventar como seres humanos? Okay. Há uma relação muito forte entre esta magnífica Humanitas e a Rerum Novarum. Essa ligação se encontra justamente nos desafios que são encontrados hoje pela Igreja, que são muito parecidos, dizíamos, com o que acontecia com a Revolução Industrial. Temos mais ou menos as mesmas questões. Assim, diríamos que esta encíclica é para nós hoje o que foi a Rerum Novarum para Leão XIII e os seus contemporâneos. Estamos a falar das transformações, responder às transformações sociais, econômicas do século XIX. Esperamos que a nossa encíclica hoje nos ajude também a responder aos desafios que nós encontramos com a inteligência artificial. Qual é a pertinência deste documento? Este documento é extremamente pertinente porque o Papa Leão XIV insiste que a humanidade atravessa uma mudança histórica e profunda. Uma expressão muito interessante, no número 4, nunca a humanidade teve tanto poder sobre si mesma. Estamos a tratar de um poder que o ser humano adquiriu, que pode destruir o próprio humano. Eis a pertinência da nossa encíclica. Precisamos de discernimento moral, capaz de acompanhar a velocidade das transformações tecnológicas. Precisamos de estar alerta para que o progresso não nos destrua. Precisamos de perceber qual é a influência que esta tecnologia tem na compreensão da pessoa humana, da sua experiência. É extremamente importante. Eis a pertinência do nosso documento. Passemos ao documento tal como ele está escrito.
o que encontramos na introdução desta encíclica? Na introdução, encontramos Babel, que simboliza a civilização fundada no orgulho, na uniformização, uniformidade, se vocês quiserem, e que não vê a diversidade, que não aceita o plural, a pluralidade, e obriga todo mundo a entrar na mesma maneira de pensar, sobretudo na autossuficiência sem Deus. A partir desta imagem, o Santo Padre afirma que a humanidade vive uma encruzilhada histórica e que usar a tecnologia pode nos ajudar leva o ser humano a aprofundar o seu controle e a desumanizar o ser humano. E é necessário rever esta postura. Evitemos, diz o Santo Padre, a síndrome de Babel, quer dizer, a idolatria do lucro, que sacrifica o mais fraco, a uniformidade que anula as diferenças, a pretensão de uma linguagem única, mesmo digital, dedicada a traduzir tudo em dados e desempenho, inclusive o mistério da pessoa humana. Estamos a dizer que Babel, ela nos igualiza, ela nos impede, nos tira da diversidade própria da qual Deus nos criou, nos obriga a uma linguagem única, nos obriga a ser todos iguais. E aqueles que não entram nisto são analfabetos, são deixados por conta, não contam para a sociedade, são eliminados. Então, isto não pode ser. Primeiro capítulo. O primeiro capítulo nos oferece um pensamento dinâmico, fiel ao Evangelho. Temos, neste primeiro capítulo, um resumo, diríamos assim, do desenvolvimento histórico da doutrina social da Igreja, desde Leão XIII até aos nossos dias. O que nos é dito é que a doutrina social da Igreja não é apenas um conjunto rígido de fórmulas, não. É um ensinamento vivo que continuamente nos chama ao aprofundamento das mudanças culturais, econômicas e sociais da nossa época. Todas as épocas que nós passamos têm desafios próprios e a doutrina social da Igreja está lá para nos ajudar a melhor compreender e a aprofundar as implicações e consequências da evolução do ser humano. Neste primeiro capítulo se retoma também a Rerum Novarum, a Gaudium et Spes, a Popular Progressio, encíclicas sociais dos pontificados recentes, e se mostra que como cada encíclica responde a um desafio do seu tempo. E esta também vai responder aos desafios do nosso tempo. A verdade que se quer dizer é que o Evangelho continua sendo o centro a partir do qual a Igreja interpreta os desafios do mundo contemporâneo. O segundo capítulo nos apresenta os fundamentos e princípios da doutrina social da Igreja. Esses fundamentos são permanentes e também são válidos para a nossa era. Toda organização política, econômica ou tecnológica deve absolutamente cuidar da inviolável dignidade da pessoa humana criada à imagem de Deus. E esses princípios que são enumerados neste segundo capítulo são os do bem comum, a solidariedade, a subsidiariedade, a destinação universal dos bens, como princípios essenciais que não podem ser postos de lado, mesmo quando pensamos na era digital. Portanto, estamos a dizer que a dignidade humana não pode depender da produtividade, do desempenho ou da capacidade técnica. A pessoa humana possui um valor infinito e não simplesmente uma utilidade social, porque a era digital faz com que nós pensemos o ser humano em termos de produtividade, de desempenho, de eficácia, de capacidade. Há uma crítica severa sobre esta visão utilitarista da pessoa humana e lembrar que o ser humano não pode ser usado. Ele é aquele que deve absolutamente estar no centro de todas as decisões que se tomam. Não podemos reduzir o ser humano a estatísticas, à eficiência. Não se pode organizar uma sociedade apenas
em níveis de eficiência e de desenvolvimento. Podemos perder a capacidade de reconhecer o mistério escondido no ser humano. O capítulo 3º fala da técnica e do domínio, a grandeza da pessoa humana perante as promessas da inteligência artificial. Aqui temos uma reflexão aprofundada sobre a inteligência artificial e o paradigma tecnocrático e, sobretudo, sobre os limites da tecnologia. As novas tecnologias oferecem muitas contribuições para a medicina, a ciência, a educação, etc., etc., mas aqui nos é lembrado que toda a tecnologia carrega escolhas, prioridades e formas específicas de compreender o ser humano e a realidade. Estamos a dizer que a inteligência artificial não é inocente, não, ela tem por detrás uma ética que lhe é própria e que talvez não é a ética cristã, talvez não é a ética que humaniza. Então, é preciso perceber que ela não é inocente, a inteligência artificial. Tem por detrás um pensamento, algo que diz quem é o homem a quem ela se destina. Denuncia-se igualmente neste 3º capítulo a concentração de poder nas mãos de algumas estruturas tecnológicas, algumas companhias, e há um alerta para o risco de novas formas de exploração econômica e política, e, sobretudo, de controle da humanidade. E isto não é novo para nós sabemos que, infelizmente, é assim mesmo. Chega-se mesmo à conclusão de que até os governos eleitos democraticamente não têm todo o poder que têm as companhias tecnológicas que organizam, que manipulam a tecnologia e que nos la dão para nós usarmos. Então, é preciso estar atento para o que está por detrás de cada uma destas invenções que se encontram na inteligência artificial. Uma das passagens capitais deste capítulo 3º é o número 99, quando nos diz que as ditas inteligências artificiais não vivem uma experiência, não possuem um corpo, não passam pela alegria e pela dor, não amadurecem nas relações, não conhecem internamente o que significa amor, trabalho, amizade, responsabilidade, nem sequer possuem uma consciência moral, não julgam o bem e o mal. Por quê? Porque nós colocamos sobre essas ferramentas esta capacidade moral e ética que eles não têm. Então, é preciso fazer muita atenção, é preciso ter atenção na usagem destas inteligências artificiais para que não pensemos que elas podem substituir o ser humano. Aqui fala-se, sobretudo, das novas tecnologias, por exemplo, que são aplicadas para a guerra, são aplicadas para a medicina, são aplicadas para a justiça, como se elas pudessem refletir no lugar da pessoa humana. Rejeita-se, assim, qualquer tentativa de equiparar a inteligência artificial, os robôs que se fazem, etc., etc., à experiência humana. Está-se a criticar o transhumanismo que as correntes culturais estão oferecendo hoje em dia à sociedade. O 4º capítulo, que me parece ser o coração de toda esta discussão que o Santo Padre traz para a nossa reflexão, fala sobre salvaguardar o humano na transformação, verdade, trabalho, liberdade. Aqui nós vemos as consequências culturais e sociais da revolução trazida pelo mundo digital, sobre o que é a verdade, o que é o trabalho humano, o que é a educação. Pela nossa própria experiência, nos damos conta que hoje em dia as fake news que povoam as plataformas, etc., pode-se inventar uma verdade que não é verdade e passar por verdade. Então, há a questão sobre o que é a verdade, o que é o trabalho humano. Mesmo a nível da educação,
há muita coisa que se pode dizer a nível da nossa educação, do ensino, etc. Temos que rever os princípios mesmo de aprendizado, o que se aprende, como se aprende, quem ensina quem. Há uma série de paradigmas que estão a ser questionados pela inteligência artificial. A cultura da hiperestimulação, da fragmentação da atenção, né? As informações desordenadas, para o Santo Padre é uma preocupação maior, sobretudo para adolescentes e crianças, que, por causa do extremo uso da inteligência artificial, são incapazes de reflexão, são continuamente estimulados e têm uma capacidade de reflexão muito fragmentada, não conseguem ficar atentas, estão super estimulados, e isso é um problema para a contemplação, para a capacidade de introspecção, para a capacidade de reflexão a partir de si próprio. Então, é urgente, diz o Santo Padre, uma ecologia da comunicação, uma higiene da atenção, recuperação do silêncio, a capacidade de silenciar, capacidade da interioridade, quando se está em meio a estímulos digitais excessivos. Há uma questão interessante sobre o espaço do trabalho humano diante da automação. Diz o Santo Padre, o princípio geral deve continuar a ser a proteção dos postos de trabalho, do papel insubstituível da pessoa. Por quê? Porque estamos a ver, sobretudo em países ditos desenvolvidos, a substituição automática dos postos de trabalho pela inteligência artificial, que é muito mais eficiente, que ela é imparcial, então ela dá todos os resultados que se esperam, enquanto que as pessoas humanas não. Então estamos a sacrificar as pessoas em proveito destas novas formas de trabalho. Então temos novas formas também de exploração econômica no digital, há uma extração predatória de dados, há mil coisas que não estão bem e que fazem apelo à questão da compreensão do trabalho humano. O 5º capítulo, e o último, fala da cultura do poder e a civilização do amor. São propostas claras sobre como cultivar, contrapor a cultura do poder da IA à civilização do amor. A cultura do poder que aparece associada à dominação, competição permanente, armamentista também, a instrumentalização Então, o Papa diz que é preciso voltarmos a construir juntos uma civilização do amor. Está fortemente preocupado com o desenvolvimento das armas autônomas, movidas pela inteligência artificial, e que matam indiscriminadamente, porque elas são imparciais, elas não podem pensar, elas não têm sentimento. Nós não podemos correr para isso. Diz ele, não é lícito confiar a sistemas artificiais decisões letais ou de qualquer forma irreversíveis. Não existe algoritmo que possa tornar a guerra moralmente aceitável. Lembremos-nos do que se passa na Ucrânia, na Rússia, e mesmo no Irão, ultimamente. Essas armas que são letais e que não têm sentimento, não são pessoas, elas matam. Por que não usar a inteligência para o bem, mas aperfeiçoar-se para a destruição do ser humano? Então, o Papa apresenta a civilização do amor como o horizonte social e político que nós devemos abraçar. E essa civilização nasce do reconhecimento da dignidade humana, da amizade social, da responsabilidade compartilhada. Ele vai insistir na necessidade de recuperar o multilateralismo, a capacidade de convivência entre os povos, etc. Então, diz ele, uma palavra que vai aparecer muitas vezes, desarmemos as palavras para desarmar a terra. Desarmar significa justamente voltar para relações humanas e humanizantes. Os principais temas abordados seriam a ética e o desarmamento da inteligência artificial. O Papa vai nos dizer que nenhuma inteligência é moralmente neutra. Eu já tinha feito apelo a isto.
todo o sistema técnico carrega escolhas, prioridades, critérios capazes de afetar diretamente a vida humana, e isso quem faz é o pequeno grupo que faz a manipulação da inteligência artificial, que faz as programações, são eles que ditam a toda a maioria das pessoas de todo o mundo as suas escolhas, as suas prioridades, os seus critérios. Então, a questão é: quais são essas prioridades? Quais são esses critérios? Será que são válidos para todos nós? Por que temos todos nós que entrar nos critérios de um pequeno grupo que manipula esta inteligência artificial, faz a organização, faz o algoritmo, etc, etc. Então, não podemos deixar que isso aconteça para a dominação de toda a humanidade. Não podemos considerar a IA moralmente neutra, então precisamos de desarmar, diz ele. Desarmar significa subtraí-la à lógica da competição armada, que hoje não é apenas militar, mas também econômica e cognitiva. De facto, nós somos manipulados, nós somos dominados por aquele que domina a inteligência artificial. Outro tema muito forte que atravessa a encíclica é o trabalho e a dignidade humana. Acho que falei suficientemente sobre esta questão da substituição contínua da pessoa. O outro tema é a verdade, a educação e a ecologia da comunicação. A crise da verdade, já falei sobre ela, a preocupação com algoritmos que favorecem a polarização, a superficialidade do ser humano hoje. Ele é superficial, ele sabe tudo, mas não sabe nada, a desinformação, a velocidade da comunicação contemporânea que enfraquece a capacidade humana de contemplação, de silêncio, de discernimento. Temos muita dificuldade em discernir, não pensamos, preferimos correr logo para as plataformas que pensam por nós. Isso é complicado. Os parágrafos 139 a 141 são muito interessantes porque falam justamente da questão da educação, relação entre crianças, adolescentes e ambiente digital, a necessidade de ajudar as crianças a superarem a dominação do digital, das plataformas, justamente para poder lhes ajudar no seu desenvolvimento humano, emocional e espiritual. As formas de dependência digital que enfraquecem a capacidade de atenção, dificultam as relações humanas reais entre as pessoas. Este é um ponto para o Santo Padre extremamente crucial. Então, o pedido é que as famílias, as escolas e as comunidades cristãs assumam a responsabilidade de ajudar as crianças a sair, adolescentes e jovens, a saírem dessa dominação do digital. E ajudem, sobretudo, a fazer o que ele chama de higiene da atenção, para poderem voltar à profundidade da reflexão, da contemplação e do silêncio. As referências bíblicas que encontramos nesta encíclica, já havia falado sobre a imagem Babel-Jerusalém, a Torre de Babel, que representa a civilização fundada sobre a dominação e uniformização, Neemias, em Jerusalém, reconstrução paciente e comunitária, responsabilidade partilhada de todos nós para reconstruirmos o nosso mundo. Temos o Magnífica de Nossa Senhora, o Bom Samaritano, a Nova Jerusalém, do Apocalipse, e, sobretudo, veja cada um como edifica, dirá São Paulo. São passagens que estão ao longo deste documento. Os documentos da Igreja que estão relacionados a toda essa discussão, podemos encontrar o Arero Novarum, a Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II, Popular do Progresso, as encíclicas sociais de João Paulo II, Caritas in Veritate, do Bento XVI, a encíclica Laudato Si, a Fratelli Tutti do Papa Francisco. Para nós hoje, o que é que nós podemos aprender desta encíclica? A olhar para as transformações tecnológicas com discernimento espiritual, responsabilidade moral e atenção à dignidade humana. Então, hoje podemos recuperar também a capacidade do silêncio, começarmos a nos treinarmos para aprendermos a silenciar, a contemplar, entrarmos na interioridade, na presença real em ambientes culturais marcados pela aceleração da fragmentação. Vamos tentar recuperar isso.
construirmos uma sociedade mais humana, de pequenas coisas, famílias onde as pessoas se falam, onde as pessoas interagem, é extremamente importante. Na política, a convivência mútua, longe destas plataformas que nos distraem. Cada pessoa possui a responsabilidade concreta na construção desta civilização, começar de casa, nos pequenos grupos, no lugar de trabalho. Tecnologia não poderá jamais substituir aquilo que pertence ao ser humano. A empatia, a compaixão, a presença de uns junto dos outros. Em síntese, ideia central, simples e radical, a inteligência artificial não é apenas uma ferramenta nova, é uma configuração do poder humano. E, como toda forma de poder, exige discernimento moral. O problema não está apenas no que as máquinas fazem, mas naquilo que elas nos habituam a aceitar sobre o que significa ser humano. Este é o cerne da questão. A tecnologia nunca é neutra, os sistemas algorítmicos tendem a refletir interesses, preconceitos, estruturas de poder daqueles que os criam. Há um risco real de uma concentração inédita de autoridade nas mãos de poucos atores tecnológicos capazes de moldar comportamentos, mercado, linguagem e até percepções morais. Para a tradição cristã, a inteligência humana não é apenas cálculo, é razão aberta à verdade, à contemplação, ao bem, ao transcendente, e uma máquina não pode simular linguagem, não pode possuir consciência moral, experiência espiritual ou capacidade de amar. A nossa encíclica retoma a intuição clássica da doutrina social da Igreja. Nenhuma organização técnica da sociedade pode substituir a centralidade da pessoa humana. A questão da inteligência artificial é, no fundo, uma questão sobre o ser humano. Qual é a novidade desta encíclica? Pela primeira vez, temos uma encíclica que coloca a inteligência artificial no centro da reflexão moral e social da Igreja. E falo como uma questão de civilização. Okay? A encíclica percebe algo que muitos discursos públicos não compreenderam, o que é que a inteligência artificial não é uma ferramenta, entre outras, é uma infraestrutura cultural capaz de moldar a linguagem, memória, trabalho, relações sociais e até percepções éticas. E nós somos chamados a discernir sobre isso. Como vos disse, a soberania contemporânea já não pertence apenas aos Estados, mas, muitas vezes, as grandes empresas tecnológicas são elas que influenciam e superam mesmo o poder dos governos. Frases que muita gente vai repetir: desarmar a inteligência artificial, subtraí-la à competição armada, que é não só militar, é sobretudo econômica e cognitiva. Quantas pessoas estão ficando por fora porque a nível econômico e cognitivo não estão contemplados. Não estão contemplados, são pobres. Os pobres sempre fora. Como trata-se para nós de humanizarmos a tecnologia. Muito obrigada pela vossa atenção, espero não ter sido longa. Não foi longa, muito obrigado, irmã Esther, nossa teóloga, filósofa, nossa colega no grupo de reflexão interdiocesana, professora de muitos de nós que estamos aqui, professora de vários padres, vários bispos. Agora vamos abrir espaço para as intervenções. Não temos muito tempo, temos agora só 40, 45 minutos, então vamos fazer o seguinte. Em 10 minutos, vamos deixar espaço para os 3 grupos regionais, Norte, Centro e Sul, da plataforma, começando pelo Sul, a quem tinha sido pedido de lerem com especial atenção a introdução e o capítulo 1. Se leram e se querem fazer alguma intervenção, teriam 3 minutos. A seguir, teríamos alguém da plataforma Centro para os capítulos 2 e 3. E, por último, plataforma Norte com os capítulos 4 e 5. Se pudermos fazer estas contribuições entre 9 e 10 minutos,
teríamos de sobra meia hora para uma conversa mais geral para os diversos pontos que queiramos levantar. Então, agora, alguém da Plataforma Sul que queira fazer alguma intervenção à volta da introdução e do capítulo 1, por favor. Estão aqui os membros da Plataforma Sul? Se não, podemos ter alguém da Plataforma Centro, assim ganhamos tempo, capítulos 2 e 3. Bom, não sei se conseguem me ouvir perfeitamente. Eu sou Delson. Estamos a ouvir. Bom, eu sou Delson, vou aqui falar em representação da Plataforma Centro. Primeiro, gostaria de parabenizar a irmã Esther pela reflexão que fez em torno da encíclica. A encíclica é nova, mas percebi que a abordagem que faz a irmã é bastante profunda e ela, de alguma forma, acaba ofuscando o que nós vamos aqui abordar. Mas eu gostaria de aproveitar os meus 3 minutos para, de alguma forma, comentar em torno do capítulo 2 da encíclica, que essencialmente procura abordar aspectos dos princípios da doutrina social da Igreja. Bom, no capítulo 2, a encíclica fala de diversos princípios da doutrina social da Igreja, mas eu vou aqui dar mais ênfase ao princípio da destinação universal dos bens. Bom, na destinação universal dos bens, nós podemos perceber que o Santo Padre aqui aborda a questão dos recursos, como é o caso da água, do ar, dos recursos naturais, neste caso, são criados por Deus, o que de alguma forma implica que todos usufruam desses recursos naturais criados por Deus de forma igualitária, sem qualquer distinção. Então, há uma preocupação aqui de apropriação desses recursos. Significa que há uma tendência de algumas, podem ser empresas ou entidades que tendem a se apropriar desses recursos naturais que são normalmente criados por Deus, e isso é bastante preocupante. Para além disso, na encíclica, sobretudo no capítulo 2, quando fala do princípio da destinação universal dos bens, o Santo Padre fala também da questão da propriedade privada, no sentido de que há um respeito, há que respeitar a propriedade privada, o que significa que há determinadas pessoas que podem ter a apropriação de alguns bens. Mas essa apropriação deve respeitar a questão do princípio da destinação universal dos bens, no sentido de que os recursos naturais são criados por Deus, o que significa que todos devem usufruir deles sem nenhuma distinção. E esta preocupação também é notada na questão das novas tecnologias. Há aqui, como referiu a irmã e muito bem, essas novas tecnologias estão, de alguma forma, a serem apropriadas por determinadas empresas, o que significa que há de haver aqui um desequilíbrio, porque um número reduzido de empresas podem ser multinacionais ou determinadas entes que estão a se apropriar desses recursos em detrimento da grande maioria da população, o que de alguma forma pode gerar algum desequilíbrio. Bom, são essas linhas de comentário que eu queria fazer, não sei se fui bastante extenso e compreensível. Muito obrigado. Muito obrigado. Se estiver aqui alguém da Plataforma Norte, pode tecer algum comentário à volta dos capítulos 4 e 5, por favor?
Temos alguém da plataforma Norte? Então, sim, boa tarde. Sim, boa tarde, faça favor. Meu nome é José Campiras. Também queria me associar ao colega que antecedeu para enaltecer a reflexão apresentada pela irmã Esther, porque, na verdade, como dizia, ela é muito profunda. Bom, falando do capítulo 4, que diz salvaguardar o humano relativamente à transformação da verdade, do trabalho e da liberdade. Eu penso que é feliz o Santo Padre por essa abordagem, porque ela responde em todos os sentidos aquilo que a humanidade está a viver nos dias de hoje. Quando a palavra de Deus nos diz que o homem viverá do seu suor, e testemunhamos que a partir das inteligências artificiais o homem acaba não tendo a oportunidade do trabalho. E não tendo o trabalho, ele fica vulnerável e fica sujeito a práticas que não ajudam para uma convivência sã. Também é verdade que a inteligência artificial desvirtua a verdade, o que quer dizer que coloca a sociedade no geral numa relação não aceitável, porque onde não há verdade, não há justiça, não há paz. Aqui, se calhar, o que nós podemos refletir é, mais uma vez, é a minoria que detém o poder, portanto, da tecnologia e da técnica. E nós testemunhamos que são pouquíssimos países que têm o poder de influenciar, portanto, a humanidade. Nós, como Igreja Católica, como sociedade no geral, que elementos podemos trazer, que ações práticas devemos realizar para contrapor essa realidade que me parece que não tem um fim? Porque cada dia que passa, constatamos, por exemplo, hoje na área da medicina, tudo tende a ser realizado a partir de máquinas. E como bem dizia a irmã Esther, as máquinas não têm sentimento, elas não refletem, não têm empatia. E estes senhores, de fato, ficam muito ricos por causa disso. E há pouco emprego. Então, que ações concretas podemos encontrar para minimizar os efeitos desta política que, no final do dia, só prejudica a humanidade? Se houvesse, portanto, benfeitores com alta capacidade de promover a tecnologia, eventualmente esses poderiam trazer a tecnologia numa perspectiva diferente. Mas por aquilo que vivemos hoje em dia, tanto a partir dessa guerra recente que tivemos com a Rússia, a Ucrânia, os Estados Unidos com o Irão, constatamos que temos um desafio muito grande. Também é verdade que não basta a gente rezar. Temos que ir a ações concretas. Acho que uma delas é essa que está a fazer, portanto, a Comissão Episcopal, que é partilhar, refletir para consciencializar a humanidade e, na medida do possível, cada família, cada país conseguir se posicionar. Portanto, mais uma vez, tenho essa pobre intervenção para agradecer, portanto, o trabalho da Comissão Episcopal e essa, portanto, profunda reflexão da irmã Esther. Obrigado. Muito obrigado. Então, agora, quem tiver alguma questão à volta de qualquer um dos capítulos ou à volta de algum número em particular, poderia levantar a mão e colocar a questão, seja ela uma pergunta ou um comentário. Façam um favor. Sim, por favor. Sim, sim. Aqui sozinho, Diocese de Nacala.
Não sei se conseguem me ouvir. Conseguimos ouvir, sim, faça a favor. Sim, eu tenho uma questão. As contribuições da encíclica do Papa Leão XIV para o mundo e este mergulho eu diria, neste mar de inteligência artificial que todos nós, queiramos ou não, estamos aí mergulhados a tentar entrar. E quando o Papa fala do jejum, principalmente, que por vezes é preciso aos nossos jovens fazer jejum sobre o uso de inteligência artificial para salvaguardar a própria nossa humanidade como seres humanos. Como conciliar? Nós temos informações, o Ocidente, o primeiro mundo, por exemplo, as universidades, as aulas acontecem via virtual, dificilmente o docente vai à universidade, talvez para uma avaliação, para algum pequeno encontro. E como diz aqui no nosso país também o professor Ngüenya, o mundo está-nos a fugir em termos de tecnologia, em termos de domínio de ciência. Como conciliar esta encíclica principalmente para os nossos países? Nós temos dificuldades nas nossas universidades em termos de infraestrutura tecnológica, internet, que não é boa. Quer dizer, e o professor Ngüenya tem razão, o mundo estamos a fugir em termos de domínio de tecnologia. E como conciliar a encíclica e os nossos países africanos? Não haverá esse risco para muitos pegarem a encíclica de que o Papa nos aconselha a jejuar, esta má percepção, este jejum? Então vamos ficar relegados ao segundo plano em termos de tecnologia. E a África vai continuar a ser esquecida, vai continuar como continente dominado, porque realmente, como disse a irmã, e como as grandes empresas de tecnologia estão a dominar o mundo. Estamos a ser dominados. Então, como conciliar o nosso pensamento, esta fraca reflexão crítica que temos com a encíclica que o Papa nos propõe e este desafio também de nós não termos como fugir à tecnologia, entrar como continente e não se deixar no sentido de, não sei, dominar pela tecnologia, mas sabendo que a tecnologia é importante, não temos como fugir à tecnologia. Como conciliar essas duas realidades, encíclica e o mundo que está a avançar? Como fazer, principalmente no nosso contexto africano? Muito obrigado. Obrigado, Sozinho, da Diocese de Nacala. Se há outra questão, por favor. Mais uma ou mais duas, depois vamos pedir que a irmã faça comentários e deixaremos espaço para os demais colegas que também queiram comentar. Por favor. Ok. Boa tarde a todos. Na verdade, queria primeiro agradecer a apresentação da irmã. Foi muito compreensível. A minha ideia era colocar uma contribuição que eu acho que ia ao encontro das questões que o colega explicou, não porque quero explicar, mas porque queria colocar a minha contribuição como percebi. Espero que não seja ocupação do espaço da irmã Esther, porque percebi que a irmã Esther vai esclarecer as questões, mas a minha contribuição, simplesmente. Eu li também com muito interesse a obra do Papa e achei interessante como o Papa faz o cruzamento das ideias, por um lado, mantendo-se fiel às outras encíclicas que iniciam desde a primeira encíclica, que abre o grande debate da doutrina social da Igreja, que é a Rerum Novarum,
e ele vai colocando as ideias até vir entrar na Laudato Si e deixa um apelo. Esta triangulação que o Papa faz me deixa um pouco feliz, mas também entusiasmado. Primeiro ponto que percebo do Papa é esta questão que ele coloca como título a destinação dos bens, destinação universal dos bens. Eu quero acreditar que todos sabemos, desde a criação, que todos os bens Deus os criou para todos, mas um e o outro bem, dependendo da forma como ele é usado, tornou-se um perigo para a própria humanidade. Queria recordar nisso o quão Deus ficou feliz por ter criado a Eva ao lado do homem, porque Deus viu que o próprio homem ficou feliz. Mas hoje, o homem ou a mulher podem ser um perigo um para o outro, dependendo da forma como nós nos encaramos. E eu percebo que é isto que o Papa está a dizer, que incluindo se a criação foi criada e foi entregue ao homem para nós podermos usar em comum, mas existem esferas onde a mesma criação foi mal usada para espezinhar, para pisar os mais pequenos. Uns tornaram-se mais poderosos pela forma como usaram a criação e usaram este poder para pisar os outros. Eu penso que esta reflexão do Papa, na verdade, é continuação à chamada de atenção que as outras encíclicas fizeram, chamada de atenção à raça humana, porque a própria inteligência artificial, embora o clamor comum, nós como cristãos, seja este de dizer que o Papa está a dizer que nada pode substituir o homem, é uma perspectiva, mas pode não ser apenas isso que o Papa quer dizer, ou pode ser que esteja a dizer coisas mais que outros vamos perceber, dependendo do nosso contexto, que esteja na encíclica dele. A inteligência artificial é uma ferramenta. Ela faz parte dos meios que Deus criou para estar ao serviço do homem. Isso diz a espiritualidade de Santo Inácio, no princípio e fundamento, que todas as coisas criadas sobre a face da terra, que incluem o que Deus criou por ele mesmo, pela sua mão poderosa, assim como aquilo que o homem criou usando o poder que Deus lhe deu. Santo Inácio diz que tudo isso foi criado para a face da terra para ajudar o homem a alcançar o fim para o qual foi criado, que é de reconhecer a grandeza de Deus, que é de louvar, que é de reverenciar, que é de servir a Deus. Mas dependendo da astúcia do coração humano, nós usamos esses bens para dominar, para pecar, para pisar os outros. Então, a IA faz parte de um dos domínios que o homem cria com o poder de Deus, mas que deve ser criada também para reverenciar, para louvar e servir a Deus. E eu penso que isso deixa, então, um apelo, o apelo que o Papa deixa nos últimos capítulos, que é exatamente, por exemplo, se olharmos para o contexto da nossa igreja, ontem a igreja espalhou o evangelho saindo, subindo barcos perigosos, entrando no mar, indo anunciar. Tempo depois, a igreja construiu templos, anunciou nas igrejas, as pessoas foram às igrejas anunciar. Parece que hoje, essa voz profética chama-nos a atenção, o Papa Leão, que temos que mudar. Já não se trata das pessoas virem para a igreja, trata-se de nós irmos ao encontro do homem, incluindo o perdido, usando a IA, para podermos chegar até ele com a mensagem de salvação. Muito obrigado. Muito obrigado pela contribuição. Se há mais intervenções, façam favor. Vejo que o Padre Elton colocou vários pontos no chat. Para os que puderem ver, são pontos muito chamativos. Mas
Comentários, perguntas? Alô? Sim, por favor. Aqui fala o Tomé Gonçalves Bangueiro, da Diocese de Quilimane. Sim, por favor. Apenas queria dar a minha contribuição neste encontro, baseando-me nas duas encíclicas. Eu li ontem, quando recebi a notícia desta reunião, fui buscar já nos anais a encíclica da Rerum Novarum e agora fiz uma espécie de ponte com a encíclica do saudoso Papa Francisco, Laudato Si. Em relação às questões que estão sendo apresentadas e, sobretudo, o tema que a irmã Esther nos apresentou, é um tema bastante sugestivo, mas também é um tema muito desafiador. Desafiador no sentido em que, no momento em que nós estamos a debater essas questões, nos encontramos numa situação em que a inteligência artificial está a ganhar terreno. Entretanto, nós, como religiosos, católicos e fiéis, temos que nos situar. E nós nos situamos em função daquilo que os nossos pastores nos aconselham, sobretudo os papas. A encíclica Laudato Si, ela nos chama a atenção sobre como é que nós temos que cuidar a natureza. Mas há um desafio que nós temos que ver, o desafio da invasão da inteligência artificial. A nossa questão seria, como é que nós, é uma questão que já tinha sido colocada por um irmão que já me antecedeu, como é que nós vamos fazer o casamento entre as encíclicas dos papas e aquilo que o mundo atual nos apresenta, sobretudo aqui a questão da inteligência artificial? Qual seria, na nossa opinião, na nossa visão, qual seria o nosso posicionamento em tanto que fiéis católicos, numa situação em que o mundo nos desafia com essas realidades? Essa seria a primeira questão. Mas, indo mais a fundo, eu queria também refletir com os irmãos sobre a questão do desenvolvimento global. Então, de uma forma global, o mundo nos apresenta várias realidades e se é no contexto dessas várias realidades que o mundo nos apresenta, em que nós temos que nos posicionar. E aí está uma espécie de dilema. Nós, como católicos, estamos inseridos na sociedade e onde a sociedade nos apresenta esses desafios. A pergunta continua a ser a mesma. Qual seria o nosso posicionamento, enquanto que católicos, sobre aquilo que a igreja nos apresenta como caminho para nós seguirmos e aquilo que a própria sociedade nos apresenta como desafios? E gostaria de terminar por aí, depois vamos ver quais serão as opiniões e, sobretudo, qual será a sugestão que a irmã Esther vai nos apresentar. E muito obrigado. Muito obrigado. Vejo a palavra do colega Luiz. Faz favor. O colega Luiz levantou a mão. Sim, por favor. Se há mais interessados em intervir, por favor. Enquanto isso, podemos pedir... Boa tarde. Sim, faça favor. Primeiro, agradecer a intervenção da irmã Esther e também de todos os colegas, moderadores. Há uma inquietação que tenho, não é? De certa forma, não sei, irmã Esther, se nós podemos dizer que a abordagem antropológica
e, de certa forma, está conectada com a tecnologia ou a inteligência artificial, se assim podemos dizer, e aquilo que é antropologia teológica. Será que há uma contradição, ou dito de outro modo, nós devemos rever assim a antropologia, que podemos dizer a antropologia laica, ligada à tecnologia, para, de certa forma, depois de refazer essa antropologia, podermos já ter uma nova abordagem sobre a inteligência artificial. Não sei se a minha pergunta se percebe, a minha questão se percebe. É questão das antropologias. Se nós partimos de uma antropologia cristã... muito obrigado, irmão. Obrigado. Obrigado. A irmã já respondeu que percebeu a sua questão. Então, irmã Esther tem 5 minutos para responder a essa questão e a outra colocada pelo Sozinho de Nacala sobre como conciliar o desenvolvimento da inteligência artificial e a nossa realidade aqui em África, ou em particular aqui em Moçambique. Obrigada. Obrigada a todos os que comentaram e nos ajudaram a aprofundar esta encíclica. De facto, eu gostaria de dizer simplesmente que a tecnologia não é lida nesta encíclica como algo de nocivo. Houve um tempo em que a Igreja abordava estas questões com um não redondo. Esta encíclica não diz não à tecnologia, não diz não à inteligência artificial. Ela diz discernimento. Ela diz que é importante trabalhar pensando que são formas, são ferramentas que tanto podem ser benéficas como podem ser prejudiciais a alguns princípios que nós desenhamos como fundamentais, que é a centralidade da pessoa humana, da sua dignidade. Então, não se trata de opor a tecnologia, a inteligência artificial, à igreja ou ao nosso ser cristão. Não há nenhuma oposição. Há uma chamada de atenção para uma maior consciência, para não utilizar esses instrumentos de uma maneira, diria, inocente, como se elas fossem neutros, mas sermos mais reflexivos, para que, de facto, o desenvolvimento das tecnologias esteja ao serviço do ser humano e não o contrário. Acho que este é o ponto central que não podemos perder de vista. A centralidade da dignidade humana não pode ser atropelada pelo desenvolvimento das tecnologias, etc. Eu vou dar exemplos muito concretos. Nós sabemos que, por exemplo, na China, pelo menos correu essa informação, foi há coisa de 3 semanas atrás, 1 mês talvez, o presidente da China inaugurou um hospital completamente construído com inteligência artificial. Ninguém está lá no hospital. A pessoa chega, toca em botões e as máquinas respondem. Fazem a recepção, dizem para ir à esquerda ou à direita, fazem o diagnóstico, fazem a extração de sangue, entende? É todo um hospital que não precisa da presença humana. E é muito mais eficiente, muito mais eficaz do que se estivesse lá uma pessoa humana. Então, esse tipo de tecnologia está verdadeiramente ao serviço da pessoa humana? É a questão que a gente deve se colocar. Para que ela esteja ao serviço da pessoa humana, o que é necessário fazer? Será que é a substituição do ser humano que faz com que as máquinas estejam ao serviço? São as discussões que estão a ser oferecidas, são os aspectos de aprofundamento que o Santo Padre nos pede para fazer. Não é para dizer não à inteligência humana, é para humanizar a técnica. Então, o que podemos fazer para que a técnica esteja ao serviço da pessoa humana? Isso vale para a África também.
Não é para que nós não corramos para não é para não nos abrirmos à tecnologia, é para nos abrirmos à tecnologia sem esquecer o lugar central da dignidade da pessoa humana, colocando toda a tecnologia ao serviço da pessoa humana. Portanto, não há antagonismo, não há separação, há chamada de atenção para que a relação à inteligência seja de facto consciente. Quanto à questão das antropologias, há muitas antropologias, mas nós temos a nossa antropologia cristã, que diz que o ser humano é um ser vocacionado, ele foi chamado, e este vocacionado nos obriga a repensar todas estas ferramentas que nos são oferecidas. E o Papa começa dizendo que o ser humano é um ser relacional. Essa é a nossa antropologia. É um ser em relação consigo mesmo, com relação com Deus, em relação com a natureza. Ele diz que esta tríplice relação não pode ser substituída pela inteligência artificial. Então, não se trata de irmos procurar saber qual é a antropologia que a inteligência artificial está a nos oferecer. Sabemos que se ela não promove a relação comigo mesmo, por isso que ele fala da contemplação, fala da interioridade, etc., etc., diz para sairmos da superficialidade. Se essa inteligência não está ao serviço da minha relação com Deus, não está ao serviço da minha relação com o outro, essa inteligência não está ao serviço da dignidade, não está a me ajudar. Não me ajuda a ser a imagem e semelhança de Deus, que é um Deus dialogal, um Deus relacional, um Deus trindade. E esta é a questão. Então, penso que não há como não percebermos que há coisas que não estão ao serviço da antropologia cristã. Nós não queremos outra, nós não pregamos outra antropologia, senão esta nossa concepção. E nós não podemos negar a nossa antropologia para abraçarmos uma antropologia que não sabemos qual é, que está por detrás dos algoritmos, está por detrás da programação de algumas plataformas. Esta é a questão. Quando no Japão, por exemplo, temos bonecos, como chamam, robôs de mulheres que estão à disposição de homens que não se querem casar com pessoas humanas, mas se casam com robôs, que lhes fazem tudo em casa. E abre a porta, faz a comida, dá café, diz algumas palavras, tudo aquilo que ele pode desejar de uma relação humana com uma mulher, ele pode ter com um boneco, com O que estamos a dizer? Que tipo de relação é esta? O ser humano não se relaciona com outro ser humano, mas se relaciona com um robô, se relaciona com uma máquina. Será que isso é humanizante? Eis a questão. Então, penso que o Santo Padre está a dizer ao mundo, não só aos cristãos, mas ao mundo, que a nossa concepção de pessoa humana, para nós, é fundamental. Que continuemos a desenvolvermos, sim, mas respeitemos o nosso conceito de pessoa humana. Porque aqueles que programaram, nós não sabemos qual é o seu conceito, mas nós temos clareza sobre o nosso conceito de humanidade e queremos humanizar essas plataformas, queremos humanizar essa inteligência artificial. Ela é boa, que esteja ao serviço da humanidade. Obrigada. Muito obrigado, irmã Esther. Se não houver mais intervenções, se não há uma questão que não pode ficar para trás, ou se houver, peço que se pronunciem, por favor, antes de avançarmos para a parte final do encerramento da nossa reflexão de hoje. Se alguém tiver uma questão que não pode ir para casa hoje. Boa noite, boa tarde. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, sou Isabel. É só para dizer que, para não dizermos que a plataforma Sul não disse nada, e fiquei mesmo sem dizer, porque entendi que a irmã foi, segundo aquilo que eu poderia partilhar,
foi exaustiva e agradeço, então falo mesmo para agradecer por tudo aquilo que aprendi hoje e a intervenção muito profunda da parte da irmã e também dos colegas que contribuíram. De facto, entendi que o Papa convida-nos a perguntar não apenas o que a inteligência artificial pode fazer de nós, mas o que ela está a fazer de nós. Se a tecnologia nos torna mais indiferentes, mais passivos e menos capazes de amar, então perdemos algo essencial. E então o verdadeiro progresso, como dizia a irmã, não consiste em criar máquinas, mas cada vez mais inteligentes, mais em formar pessoas cada vez mais humanas, mais solidárias, mais abertas a Deus e aos outros. Como a irmã estava a dizer, a nossa antropologia é uma antropologia vocacional, vocação, de facto, sob o ponto de vista de doar-se ao outro, porque eu não posso existir sem os outros. Então, a irmã falou quase tudo aquilo que eu podia partilhar e agradeço muito pela aprendizagem de hoje. Eu falei mesmo para não dizer que não dissemos nada. Muito obrigada. Muito obrigado, fez uma rica contribuição. Nem parece que era só para não ficar sem dizer nada. Foi mesmo muito, muito rica a sua intervenção. Estamos agradecidos. Mais alguém tem alguma coisa pontual queira colocar antes de irmos para o encerramento? Não havendo, então vamos pedir ao Padre Elton para nos orientar a oração de encerramento, mas antes disso, poderíamos pedir à irmã que, a seguir a este encontro, partilhasse os seus slides, talvez através do Brás, para os colegas terem cópia dos slides. Está alguém a falar? Alguma coisa, não sei se consegue me explicar. Sim, 2 minutos. Sim, 2 minutos. Como já foi referido. 2 minutos, sim. Era justamente a questão de pedir material e como já foi referido, então... Obrigado, muito obrigado. Minha questão era essa de pedir material. Muito obrigado. Então, vamos garantir que o material chegue a todas e a todos. Padre Elton, por favor. Muito obrigado a todos pela participação. Nós organizamos, de facto, esse momento, tendo hoje como dia 22 de junho, dia de São Tomás Moros. Não podíamos ficar sem fazer nada e a irmã Esther agradecer muito a sua disponibilidade em nos brindar, né? Estamos todos, de facto, agradecidos. A Comissão Episcopal de Justiça e Paz, também pela iniciativa. Dá para perceber que não foram todos que entraram, porque até agora estou a ver que são 30 que estão conectados, poderiam ter sido mais, mas nós já representamos e podemos dizer que passamos bem o dia de São Tomás Moros, como dia dedicado ao padroeiro da plataforma São Tomás Moros. Então vamos, neste momento, agradecer ao nosso bom Deus. Senhor, nós vos agradecemos pela oportunidade que nos dais de pertencermos a esta plataforma, pela oportunidade de crescermos em conhecimentos, na fé, em graça, pela oportunidade de recebermos esses conhecimentos que brotam desta carta encíclica Magnificat Humanitas, sobre a custódia ou cuidado da pessoa humana na era da inteligência artificial. Senhor, nós vos pedimos que nos torneis aqueles instrumentos
que constroem não Babel, mas reconstroem uma Jerusalém danificada, uma Jerusalém que o mundo estragou, que nós possamos ser esses construtores dessa Jerusalém, da nossa sociedade, e que a inteligência artificial possa nos ajudar como uma simples ferramenta a construir essa Jerusalém. Uma Jerusalém onde todos possam se sentir em casa, não importa a língua que falam, mas que encontram nessa diversidade linguística, de cultura, de visões, uma unidade em que vós vos tornais tudo em todos. Nós vos pedimos, Senhor, por Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Que a bênção do nosso bom Deus recaia sobre todos nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre Elton. Muito obrigado, irmão. Boa noite, Obrigado, da Beira. Padre. Muito obrigado, Padre. Boa noite, da Beira. Obrigado, Padre. Obrigado. Haverá mais nos próximos tempos, né? Sempre receberão mais oportunidades de formação também, né? É isso, é isso. Muito obrigado, senhor coordenador. Muito extensivo. Obrigado. Obrigado, Muito obrigado, professor. Muito obrigado.